Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Com gols dos jovens Cauê e Matheus Ponte, o Glorioso venceu o Cuiabá fora de casa por 2-1 na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, no momento, é o vice-líder da competição nacional. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. E vou ser sincero, vou comentar bastante sobre a arbitragem. Geralmente, falo sobre os acertos e erros do Botafogo, e ontem ficou claro que o Botafogo errou contra o Cuiabá, mas saiu vencedor. Isso importa muito, mas é inadmissível o que vem acontecendo com relação à arbitragem envolvendo os jogos do Botafogo. Quase quebraram a perna do Gregory contra o Fluminense. Aquela entrada perigosíssima do Martinelli, nada de expulsão. Hugo Moura poderia ter quebrado a perna do Tietê, que tomou 6 pontos e não pôde jogar ontem por isso. No Vasco 1, Botafogo 1. E ontem de novo com o Gregory. O Felipe Augusto do Cuiabá, quando o jogo estava empatado em 1-1, pisou na perna do volante do Botafogo e o jogador alvinegro correu um risco seríssimo. Até quando? Vou falar mais durante o vídeo. Fabiano, você não vai falar sobre a falha do Lucas Alter, um pênalti ridículo cometido na primeira etapa quando o Botafogo vencia, colocando em risco o placar? Vou falar, mas a falha do Lucas Alter todo mundo já viu e todo mundo vai comentar. Estou muito tranquilo para falar sobre o Alter e sobre a arbitragem. O Botafogo busca um zagueiro no mercado, não é novidade, eu falo aqui que o Fogão pode buscar até 2 jogadores para a posição. O Botafogo vê o Alter, que vinha evoluindo, jogava bem nos últimos jogos e ontem falhou em 2 situações, além de ter sido crucial para o empate do Cuiabá, quase que arrumou a virada do time adversário, falhando de forma clamorosa numa disputa com o Pita no início do segundo tempo. Ainda bem que o Cleison não conseguiu fazer o gol. Então é óbvio que o Lucas Alter falhou, mas uma coisa fica numa gaveta e a arbitragem não tem nada com isso. Valorizemos a grande vitória do Botafogo. Fabiano, a grande vitória do Botafogo, sim, com gols de Cauê e Matheus Ponte, foi uma grande vitória. Imaginem, vocês estão em campo, você está jogando futebol. O seu time faz um gol logo no início, com a pressão alta, importante naquele momento. Roubada de bola do Matheus Ponte, que jogou bem. O Eduardo deu um bom passe para o menino Cauê, que entrou no lugar do Tietê, que já vinha jogando aberto pela esquerda, porque o Savarino está com a seleção venezuelana e o Jefinho está se recuperando de lesão. Então o menino Cauê, que subiu da base alvinegra, fez um belíssimo gol de fora da área, tirando do goleiro Walter, que é experiente. 1-0 Botafogo. Com uma maratona de jogos, o time que não teve uma pré-temporada com tempo adequado, sente fisicamente. Então, você consegue fazer um gol, 1-0, sente aquele desgaste físico da maratona. Fabiano, Botafogo sente desgaste físico e as outras equipes também. Por isso, tem um time à frente do Botafogo e 18 times atrás do Botafogo. É importante que isso fique claro. Se o Palmeiras vencer o Grêmio hoje, 2 times à frente do Botafogo e outras 17 equipes atrás do Botafogo, independentemente da forma de jogar. Então, sentem a parte física, a parte técnica também, a parte tática, a parte emocional. E o Botafogo, com todo esse desgaste, abre o placar. 1-0. É importante salientar que eu disse que o Cuiabá tinha dificuldade com a bola, é um time que joga mais na linha baixa, tem menos a posse com os adversários e busca as ligações diretas com os pontas, Jonathan Cafu, Cleison e com o centroavante Pita, que se movimenta bastante lá na frente, tem força e velocidade. O Botafogo faz o gol, dá a bola para o adversário que tem dificuldade, segura um pouco, desce na marcação, 2 linhas de 4, Eduardo e Júnior Santos mais adiantados, jogo controlado.
O Cuiabá tentava circular a bola, mas por dentro não conseguia jogar porque não tem essa característica e precisava sair em casa depois de ter tomado um gol aos 4 minutos da primeira etapa. Então o Botafogo não jogou tão bem assim, muito longe disso, é verdade, mas estrategicamente era competente e o John ontem foi muito bem. A equipe está desgastada, desfalcada, faz 1-0 e você espera a oportunidade para sair em transição com o Luiz Henrique, com o Júnior Santos, com o Eduardo, jogadores de qualidade. O seu time entende que pode, a qualquer momento, fazer o segundo gol, se segurando bem. Aos 8, o Botafogo teve uma boa transição. O Luiz Henrique deu um bolão de primeira para o Júnior Santos, que entrou e finalizou. A bola foi nas mãos do Walter. O Eduardo entrava sozinho. Se o Júnior Santos dá o passe para o meio atacante do Botafogo, o Glorioso poderia fazer 2-0 com menos de 10 minutos de jogo. Decisão técnica equivocada, tomada de decisão não tão boa assim. Pois bem, e o Cuiabá ficava com a bola, o Botafogo se segurando. Saímos numa transição rápida com o Luiz Henrique arrancando pelo lado direito. Ele que ontem fez um bom jogo tecnicamente, taticamente também, ainda pode melhorar muito. E ele encontrou o Júnior Santos, que poderia ter voltado para o Luiz Henrique. O jogador canhoto teria um bom ângulo para finalizar e ele tem qualidade para isso. O Júnior Santos chutou, o goleiro pegou, mas o jogo foi parado. VAR. Imaginem. Vocês estão em campo, ganhando o jogo de 1-0. Desgaste físico, estratégia de recuar um pouco a marcação para sair na boa. E o seu companheiro faz um pênalti ridículo, como fez o Walter. Inadmissível. Eu sempre falo aqui, o Botafogo está buscando zagueiro, pode ser que traga mais de um, mas também elogiei o Walter recentemente porque vinha jogando bem. Uma coisa não invalida a outra. Pode ser reserva do Botafogo, e a tendência é de que seja reserva do Botafogo. Mas o pior é que a decisão dele equivocada não foi técnica. Foi algo que deu na cabeça do Walter. Ele decidiu que tinha que empurrar o adversário dentro da área, mesmo com o adversário nem passando perto de tocar na bola. Então você está em campo, o seu time perde algumas oportunidades, mas está com a estratégia bem montada a qualquer momento, podendo ter a força do Júnior Santos, do Luiz Henrique, do Eduardo, do Cauê, e um jogador da sua equipe faz aquele pênalti ridículo. O Pita vai lá e cobra. 1-1, final da primeira etapa. Você tem que voltar a fazer aquilo que tentara fazer inicialmente. Marcar em cima, tocar a bola no campo adversário. Há condições físicas para isso? Há condições técnicas para isso? O Botafogo voltou e tentou jogar lado direito do nosso campo defensivo. O Gregory vai para a dividida com o Felipe Augusto e recebe uma sola na parte da tíbia. O árbitro dá cartão amarelo. É o segundo jogo seguido. Recentemente tivemos Botafogo 1, Fluminense 0. Martinelli quase quebrou o Gregory. Só amarelo. Depois, contra o Vasco, no último fim de semana, 1-1. O Botafogo poderia ter vencido o jogo. Com 1 a mais, tendência de que o Botafogo atacasse mais o Cruz Maltino. Nesse momento sensível da temporada, todo mundo tendo problema físico, ficar com 1 a mais é ouro no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo poderia ficar com 1 a mais contra o Vasco na primeira etapa. Não foi expulso. Imagine, você está em campo, o seu zagueiro falhou. Logo no início do segundo tempo, sem confiança, ele falhou de novo. O Marçal deu um passe errado lá na frente. Contra-ataque do Cuiabá, o Walter foi disputar com o Pita, perdeu, e quase que o Cleison fez o gol. Felizmente não fez, então você joga sem a convicção da segurança do seu zagueiro e com o árbitro mais uma vez te prejudicando, porque é expulsão clara. O VAR chamou, falou e não houve a expulsão. É complicadíssimo. Contra um time difícil de ser batido, um time que venceu o Fortaleza por 5-0 lá em Cuiabá. Fabiano, mas foram 2 expulsões por parte do Fortaleza. Já estava 4-0. Um time que recentemente venceu o São Paulo no Morumbis, e o São Paulo ontem venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, na Liga Arena. O campeonato é complicado. Então, jogando bem, muito bem, mal ou mais ou menos, a vitória de ontem foi grande. O Botafogo passou por cima de erros técnicos individuais
e passou por cima da arbitragem do VAR. Não dá mais, tá difícil. O pênalti que o Walter cometeu foi claríssimo, tem que ser marcado. Mas e o pênalti que o Júnior Santos sofreu contra o Atlético Paranaense no jogo que terminou 1-1 com o gol do Bastos já no finalzinho? E o pênalti no Janderson quando estava no Botafogo contra o Atlético Paranaense ano passado? Um empurrão claríssimo. Acharam do Walter, que errou, que fique claro, que achem os outros também, a favor do Botafogo. O Barbosa foi expulso na estreia do Brasileiro contra o Cruzeiro. Muita gente debatendo, era para amarelo, era para vermelho, mas ele foi expulso e o Botafogo ficou com um a menos e perdeu o jogo, 3-2. O Martinelli não foi expulso, o Hugo Moura não foi expulso e o Felipe Augusto não foi expulso. Fiquei bem desanimado durante o jogo, principalmente por conta da arbitragem, porque aqui a gente tem um canal para debater e falar a respeito de acertos e erros do Botafogo, análise tática todo dia. Olha, o Arthur Jorge está errando aqui, concentrando muita gente pelo meio, o Botafogo está tomando gol com cruzamento. O Arthur Jorge acertou aqui, o Botafogo conseguiu jogar em 2 linhas de 4, assim foi melhor que o adversário. A verdade é que jogando bem, mais ou menos, ou mal, nos últimos 13 jogos, o Botafogo perdeu 1. Por Criciúma, 2-1 lá em Criciúma, jogando muito mal, justiça no placar. Criciúma que ontem venceu o Cruzeiro também, que já estava querendo subir na tabela, 1-0, porque o Criciúma é um time organizado. Está ali pro meio da tabela. Em 13 jogos, contando Libertadores, Campeonato Brasileiro, o Botafogo perdeu 1. Com desfalques, com cansaço, com erros, com acertos, com erros do treinador, com erros dos jogadores, com acertos do treinador, com acertos dos jogadores. Não vou pesar mais a mão do que devo pesar aqui, ainda mais com o jogo por vir no domingo, às 20h30, contra o Atlético Mineiro no Newton Santos, jogo importantíssimo. Não vou contribuir para fomentar um ambiente de pressão desnecessária, pelo contrário. O Botafogo passou por cima de muita coisa para vencer ontem. 2-1 para cima do Cuiabá. Em Cuiabá, poucas equipes vão vencer jogos lá. O Cuiabá começou mal o campeonato, mas já se reorganiza. E o Botafogo conseguiu, apesar de tudo, apesar dos próprios erros, principalmente individuais, e do que foi feito pela arbitragem, pelo VAR. Pois bem, galera, o Botafogo entrou em campo com o John no gol, Matheus Ponte, Walter Bastos e o Marçal, Luiz Henrique, Gregory, Marlon Freitas e o Cauê, fazendo uma espécie de tchê-tchê, Eduardo e Júnior Santos e Eduardo. Assim o Botafogo pressionou logo aos 4 minutos, roubada de bola do Matheus Ponte, passe do Eduardo para o Cauê, belíssimo gol de fora da área. Aconteceu o que eu falei, baixamos o bloco, seguramos um pouco o Cuiabá, tentávamos sair com escapadas mais rápidas, poucas vezes, é verdade, poderíamos ter tentado mais. Júnior Santos chutou na mão do Walter, o técnico Arthur Jorge na coletiva até falou que o Botafogo estava numa rotação mais baixa no primeiro tempo, teve que fazer ajustes, buscar uma intensidade maior para o segundo tempo, e quando o Botafogo botava a bola no chão e tentava essa intensidade maior, houve o lance da não expulsão do adversário. Isso mexe com a cabeça de qualquer um, porque é recorrente. Tivemos 3 trocas no Botafogo aos 19 do segundo tempo. Saíram Gregory, Marçal e Cauê, entraram Danilo Barbosa, Cuiabano e Tiquinho Soares. O Botafogo foi para o ataque aos 26, o Romero entrou no lugar do Luiz Henrique. John, Ponte, Walter Bastos e Cuiabano, Romero, Danilo, Marlon Freitas, Júnior Santos ou Eduardo, Tiquinho Soares, Júnior Santos. Botafogo se movimentando na zona ofensiva. Até que aos 30, a bola circulou, chegou a Matheus Ponte pelo lado direito, ele deu o passe para dentro, Júnior Santos, que estava pertinho da área naquele momento, recebeu, driblou no meio de 2, o Matheus Ponte entrou em diagonal e na área já tínhamos, além do Júnior Santos na entrada finalizando de canhota, o Tiquinho e o Eduardo. Chute do Júnior Santos, rebote dado pelo goleiro Walter, e o Matheus Ponte, que acompanhou muito bem a jogada, fez mais um gol decisivo no Campeonato Brasileiro. Botafogo 2, Cuiabá 1, em Cuiabá, para a festa da grande galera alvinegra que estava na Arena Pantanal. Então o Botafogo conseguiu o segundo gol, com bastante gente no ataque, e poderia ter conseguido o terceiro gol.
O Tiquinho Soares ganhou a jogada pelo alto e deu um bolão para o Júnior Santos, que entrou frente ao goleiro adversário, poderia e deveria ter feito o gol. Tentou tocar para o lado, gol perdido, a bandeira levantou, bandeira não, o auxiliar levantou, mas eu acredito que se o Botafogo tivesse feito o gol, o VAR poderia ter validado, porque, ao meu ver, não havia impedimento, mas aí só com gol acontecendo para a gente saber ou não. Então o Botafogo poderia ter feito mais um e ter tido mais tranquilidade na reta final. Recuou um pouco ao longo do tempo, tivemos ainda a entrada do Diego Hernandes no lugar do Júnior Santos, o Cuiabá foi para cima, chute de fora, bola levantada na área e o John sempre lá para deixar a nossa defesa segura e o torcedor mais tranquilo. Vitória dificílima que precisa ser exaltada para que tenhamos um ambiente de apoio ao time no próximo domingo às 20h30 no estádio Newton Santos. Galera, hoje a Almada chegando ao Rio de Janeiro por volta das 6 da manhã. Por volta das 6 da manhã, o Almada chegando ao Rio de Janeiro. Acredito que o meu amigo Wellington Arruda vai fazer live direto do aeroporto no Panorama Botafoguense. Siga aí, Panorama Botafoguense, o Wellington Arruda deve entrar ao vivo, então, direto do aeroporto. A galera que estiver acordada pode assistir o Almada lá no Panorama Botafoguense. O Almada chegando ao Rio de Janeiro, movimentação, os primeiros comentários dele como novo jogador do Botafogo. O Glorioso que tende a evoluir, busca ainda lateral direito, zagueiro ou zagueiros. Tem o Almada chegando, tem o Alan chegando também, o Igor Jesus. Esse time pode melhorar. E com todas as dificuldades internas ou trazidas pelos adversários e principalmente pela arbitragem, pelo VAR, o Botafogo perdeu um nos últimos 13 jogos e é o vice-líder neste momento do Campeonato Brasileiro. Tem uma equipe à frente do Botafogo que pode ser alcançada pelo Glorioso a qualquer momento e até ultrapassada. Tem 17 equipes ou 18 equipes até o momento atrás do Botafogo de Futebol e Regatas, tentando então buscar o nosso lugar. Eu espero que lá no final o Glorioso consiga levantar a taça e vamos torcer muito por isso. Ainda tem Libertadores, Copa do Brasil e o que tem também é Redação do Bandeira ao vivo hoje às 15h30 aqui no canal. Já se inscreveu? Seja inscrito aqui do canal Fabiano Bandeira, traga novos inscritos, vamos passar logo dos 51 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante, o like é fundamental e claro, todo mundo com o sininho ativado, ninguém perdendo conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. Agora sim, estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!